Saúde pelo mundo. As lições do Japão para a sua vida. Por que os japoneses são mais magros e vivem mais do que a gente? Meu nome é Mariela Silveira e eu sou médica diretora do Curatel. Eu vou contar que depois de 18 anos eu voltei para o Japão, no mesmo ano onde eu tive a oportunidade de visitar os 5 continentes. Então eu consegui estudar os hábitos de saúde, da alimentação, do exercício físico e bastante também do comportamento humano. O Japão evoluiu muitíssimo a parte da tecnologia, mas surpreendeu muito pela questão que as pessoas continuam com o mesmo peso. Eu estive novamente no Instituto Metropolitano de Tóquio, de Geriatria e Gerontologia, e como médica visitante, eu observei centenas de longevos, entre octogenários, nonagenários, centenários, todos com um peso saudável. E, surpreendentemente, a maior parte dessa turma bastante ativa. Muitos deles chegavam caminhando, sem ajuda, ou até mesmo pedalando as suas bicicletas com grande autonomia e independência. Enquanto a maioria dos habitantes do planeta Terra tem se tornado mais pesada, não segue essa tendência o Japão. Ele mantém cerca de 96% da sua população sem obesidade, um dos índices mais saudáveis do mundo inteiro. Mas por que é que isso acontece? O que tem de diferente no Japão? Muitas pessoas consideram a genética como um fator determinante. E sim, alguns estudos indicam que ela contribui, mas com uma porcentagem que é em torno de 30%. De acordo com esses trabalhos. Ou seja, a verdadeira diferença ela vai bastante além do que a herança genética. No Japão, 2 fatores cruciais influenciam diretamente o cuidado com o peso. E o primeiro deles é a regulamentação, que exige que a educação nutricional seja feita já nas escolas, desde cedo. Desde cedo as crianças começam a aprender a importância da alimentação equilibrada e saudável, que com certeza impacta muito a sua relação com o alimento ao longo de toda a vida. E o segundo fator é que as empresas estimulam que seja feita a medida da cintura abdominal de seus colaboradores, de uma maneira anual, como uma prática de saúde mesmo. E isso cria uma cultura de autocuidado constante. Um dos maiores diferenciais da dieta japonesa é o consumo moderado de açúcar e de gordura. Isso é bem diferente de nós brasileiros. Os doces tradicionais japoneses, como os de arroz ou feijão, ou ainda batata doce, são levemente adocicados. E isso significa que desde cedo as pessoas não são expostas a grandes quantidades de açúcar, o que por sua vez acaba reduzindo também a vontade, o desejo por ele. Isso é um aspecto muito interessante porque a fissura do açúcar ela é estimulada quando há uma dieta constantemente rica nesse ingrediente, algo que é bastante comum nos países ocidentais, assim como o nosso. Muitas redes de fast food, sim, têm entrado bem fortemente na terra do céu nascente, né? Na terra do Japão. Mas mesmo assim, comparando com outros países da América, onde o consumo de ultraprocessados pode chegar a 50%, 73% da dieta, o Japão ainda apresenta um consumo muito menor desse tipo de alimentos, que não ultrapassa 10%. 20% no máximo por cento. E essa alimentação ela é reduzida em estabilizantes, em corantes e em antinutrientes, e que acaba sendo muito utilizado também em outras partes do mundo, lá não é. De fato, muitos desses químicos que são comuns na América Latina e em outras regiões são até proibidos ou limitados no Japão. No Japão, o consumo de peixe também é uma constante, é impressionante. O país onde tem 14.125 ilhas, são muitas ilhas, acaba comendo mesmo peixe muitas vezes no café da manhã, lanche, almoço, jantar, de todas as formas e variações que a gente possa imaginar. E se compararmos com os tonguenses, que pode ser a população proporcionalmente mais obesa do mundo, entendemos bem que existe uma mudança muito grande. Os moradores da ilha de Tonga, que fica na Oceania, eles costumavam se alimentar de peixes, vegetais, coco, durante muitos anos. Só que nas últimas décadas eles fizeram mudanças muito substanciais na sua alimentação e começaram a importar grande parte da comida na forma ultraprocessada, principalmente enlatado de carne enlatada. E mudaram demasiadamente esses hábitos com muito refrigerante, com muitos ultraprocessados e esqueceram, infelizmente, as riquezas da própria terra.
E assim como todos os asiáticos, também os japoneses consomem sim muito arroz e possivelmente têm uma metabolização genética bastante adequada para o arroz. E outro consumo muito elevado de alimentos de verdade são os vegetais, que estão presentes também em quase todas as refeições, né? No Japão se ingere muito mais fibra, aproximadamente 22 gramas, só para a gente ter uma ideia, do que a média global, que chega a ser cerca de 15%. O que acaba, claro, que contribuindo bastante para o processo da digestão, também do controle do peso. Além disso, eles comem muitos fermentados, como o miso, que ajudam bastante na microbiota do intestino saudável. E pesquisas recentes acabam mostrando que a saúde intestinal ela está totalmente ligada com o controle do açúcar, da insulina e impacta também diretamente o peso corporal. No Japão, um hábito simples, mas eficaz, também desempenha um papel super importante na manutenção do peso saudável, que é a prática do hara hachibu. Esse conceito ensina que podemos comer até estar saciados, mas sem a gente se sentir pesado, comer 80%. Isso faz com que as pessoas parem de comer no momento certo, sem ter que ficar fazendo grandes exageros. Isso já é cultural. E além disso, os japoneses não costumam comer enquanto caminham das ruas. Uma curiosidade, eles acabam sempre comendo sentados ou mesmo em pé e só depois disso vão e fazem seu deslocamento. Não é como a gente vê aqui. Embora no Japão tenham muitas coisas boas, excelentes, ainda tem desafios, como o próprio aumento do tabagismo e o cigarro eletrônico, principalmente em algumas faixas etárias. E o vício digital, sem dúvida nenhuma, é uma coisa bem preocupante, porque tem todos os aspectos emocionais que estão relacionados a isso. Mas apesar disso tudo, o Japão, sem dúvida, continua sendo uma grande inspiração. E o que a gente pode aprender com o Japão é que mesmo em pequenas mudanças, como na forma que nós nos relacionamos com o alimento, com o corpo, com a higiene, isso já pode, sem dúvida nenhuma, nos gerar resultados muito importantes a longo prazo. Além disso, os japoneses bebem grandes quantidades de chá, principalmente o chá verde. Tem benefícios antioxidantes e eles acabam contribuindo muito também para a saúde como um todo. E se formos comparar o país com a maior quantidade de pessoas obesas do mundo com o seu oposto, Estados Unidos, com o Japão, vemos que o refrigerante que é mais vendido no mundo inteiro, na rede mais famosa do mundo inteiro, nos Estados Unidos, ele é vendido de 473 ml a 946 ml e ainda tem direito a refil. Já no Japão, este mesmo refrigerante está disponível entre 150 ml até 400 no máximo, normalmente não tendo refil. A prática de atividades físicas também é bastante elevada no Japão, enquanto que a média global de engajamento ao exercício físico é cerca de 30%. No Japão, ela chega a 50%. E fora isso, tem a atividade física não formal. O estilo de vida é ativo, é uma norma para os japoneses que sejam bastante ativos. Então, caminhadas de longas distâncias ou uso de bicicleta, a forma de se locomover sempre muito a pé. O Japão nos ensina que viver mais e com mais saúde não está relacionado a dietas milagrosas, diets light, nada a ver com isso, ou formas rápidas. O segredo está na combinação de hábitos diários, simples, de como comer com atenção, evitar excessos e consumir comidas de verdade, alimento fresco, natural, do local. Além disso, as políticas públicas que incentivam a conscientização sobre saúde, sobre bem-estar, elas também podem ser muito fundamentais.